No ar, episódio 27 do Assombração. Depois de conhecer o caso do lobisomem de Londres no episódio 7, o mistério da família Smurr no episódio 15 e de ouvir o caso da família Perron de Invocação do Mal no episódio 17, neste episódio, vamos juntos ouvir o quinto episódio da série Investigações de Ed e Lorraine Warren. Desta vez com um caso que ocorreu na década de 70 e que provavelmente é o incidente mais famoso dos Warren em todo o mundo por tamanha repercussão do caso na época e obviamente pelo filme Horror em Amityville de 2005. O caso serviu de inspiração para uma série de obras do gênero de terror. O livro Horror em Amityville foi lançado em 1977 e dezenas de filmes do mesmo nome chegaram ao cinema. O primeiro teve sua estreia em 1979. O longa-metragem foi baseado na história real de uma família que passou a morar em uma casa localizada na beira de um lago em Amityville, Long Island, Nova York. Só que antes, essa residência foi palco de diversos assassinatos sangrentos no ano anterior. E logo que os novos moradores se instalaram no local, fenômenos sobrenaturais teriam começado a acontecer. Mas afinal de contas, o que realmente teria acontecido nessa casa para que ela seja tão assombrada dessa forma? E a história real por trás do filme Horror em Amityville você ouve neste episódio. Se você é fã de filmes de terror, com certeza já assistiu ou já ouviu falar algo sobre o filme. A título de curiosidade, para quem não sabe, existem outros filmes sobre Amityville. São os filmes Amityville, O Despertar, que é uma continuação de Horror em Amityville, Amityville 2, A Possessão, Amityville 3, O Demônio, Terror em Amityville e muitos outros. Lembrando que o download dos episódios do nosso podcast é gratuito e você pode compartilhar a qualquer momento com seus amigos usando a hashtag Assombração. Você está ouvindo O Mistério de Horror em Amityville. Meu nome é Levi Palomo e você está na sintonia do Assombração, o verdadeiro lado paranormal. Histórias reais, relatos, casos famosos, mistérios, espíritos, fantasmas, demônios, outros. O que realmente é a assombração? Era a madrugada do dia 13 de novembro de 1974, quando a casa de número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Long Island, seria marcada por um dos crimes mais violentos, chocantes e famosos dos Estados Unidos. A família DeFeo foi alvo de um homicídio em massa. Ronald Joseph DeFeo Jr. assassinou a tiros o seu pai Ronald, sua mãe Louise e seus 4 irmãos mais novos. Dawn, de 18 anos, Ellison, de 13, Merrick, com 12 e John Mettel, de 8 anos de idade. Por volta das 6:30 da noite, Ronald Jr., também conhecido como Butch, então com 23 anos, entrou no Henry's Bar, alegando que seus pais estavam baleados em casa. Então, um pequeno grupo de pessoas foram até lá para ver se o crime realmente havia acontecido. Quando chegaram na casa, se depararam com um massacre. Rapidamente, a polícia chegou até o local e confirmou a morte de 6 pessoas. Ronald e Louise levaram 2 tiros cada um, enquanto os filhos do casal foram assassinados com um único disparo.
Butch foi levado para a delegacia mais próxima. O jovem alegava que um assassino ligado à máfia havia cometido os homicídios com sua família. Mas logo veio a pergunta: então por que não mataram você também? Inconsistências na história levaram os policiais a pressioná-lo. E no dia seguinte, o rapaz mudou sua versão sobre os assassinatos e confessou o crime, afirmando: "Quando comecei, não consegui parar. Foi tão rápido." Após matar a sua família, ele contou que tomou banho, livrou-se de suas roupas ensanguentadas, colocou uma limpa e seguiu para o trabalho normalmente, como se absolutamente nada tivesse acontecido. A causa do porquê das mortes nunca foi revelada. Ele era como o terceiro adulto na família, sendo 5 anos mais velho que sua irmã mais nova, Dawn. O garoto sofria desde criança com abusos do pai. Tais impactos eram sentidos mais duramente nele do que nos seus irmãos. Tornou-se um adolescente problemático com transtornos de personalidade. Algo que seria usado em sua defesa mais pra frente. Seus pais o enviaram para consultar um psiquiatra, mas sem resultado. Seus pais, Ronald e Louise, decidiram lidar com o filho de outra forma, com bens materiais. Em seu aniversário de 14 anos, o menino ganhou de presente uma lancha. Acostumado em receber dinheiro, Butch passou a roubar quando seus pais recusavam alguma quantia. A situação foi se agravando até que aos 17 anos Butch foi expulso da escola por uso de drogas e episódios frequentes de agressão. A partir daí começou com o uso regular de alucinógenos até que ingressou na heroína. A tensão em casa era comum. Uma briga, porém, se destaca e aponta ao lado psicopata de Butch ou responde à raiva dele pelos abusos sofridos pelo pai. Em uma noite, seus pais estavam brigando na cozinha. Ronald pegou uma espingarda que mantinha em seu quarto e apontou para o rosto de seu pai. Ordenou que a mãe saísse do cômodo e então fez o disparo. Nada aconteceu, pois a arma estava descarregada. Então, o garoto se retirou sem dizer nada. A autópsia revelou que Ronald foi o primeiro a morrer, ainda dormindo. Seguido de Louise, sua mãe, que acordou com o barulho dos tiros, mas Butch apontou para seu peito e efetuou o disparo. Dirigiu-se para o quarto dos irmãos. Mark morreu na hora. John agonizou por alguns minutos antes de vir a óbito. As irmãs Allison e Dawn foram as próximas, ambas acordadas em seus momentos finais, e viram a morte de perto. Após inicialmente confirmar a autoria dos crimes, Butch começou a mudar a história e controvérsias começaram a aparecer. Em uma das versões, ele afirmou que sua irmã Dawn matou o pai, depois a mãe matou todos os irmãos e ele matou a mãe. Outra explicação fornecida pelo psicopata diz que Dawn e um homem conhecido mataram seus pais e Dawn matou seus irmãos. Ele contou que a única pessoa que ele matou foi Dawn e aconteceu por acidente. Todas afirmações contestadas por especialistas que apresentaram evidências de que as vítimas não demonstravam sinais de luta
e as pólvoras encontradas nas roupas apontavam para disparos efetuados a queima-roupa. O julgamento do caso começou em outubro de 1975 e, sobre as diversas versões das mortes, o juiz responsável Thomas Stark afirmou que o testemunho do acusado de que ele não atirou e matou os membros de sua família é improvável e não merece crença. Apesar de a defesa alegar insanidade e distúrbio antissocial da personalidade, os júris concluíram que o réu estava consciente de suas ações no momento em que as realizou. Ronald Butch DeFeo foi condenado a 6 sentenças de prisão perpétua. Mas havia algumas coisas estranhas relacionadas ao caso. As 6 vítimas foram encontradas mortas em suas camas e não havia nenhum sinal de luta na cena dos crimes. Além disso, as necrópsias realizadas nos corpos não revelaram a presença de qualquer sedativo nos organismos dos integrantes da família. E Butch foi a única pessoa condenada pelos assassinatos. Os investigadores da época concluíram que a família estava dormindo no momento em que os assassinatos aconteceram. Entretanto, como Butch teria conseguido balear seus pais e 4 irmãos sem que ninguém na casa acordasse com os tiros e reagissem à matança? Butch fez várias confissões ao longo dos anos, e a mais consistente aconteceu no final do ano 2000, durante uma entrevista com Rick Ozuna, autor do livro sobre os assassinatos. Segundo Butch, seu pai era extremamente abusivo com a família, e Dawn, a irmã de 18 anos, foi quem teve a ideia de matar os pais. Ela estava especialmente irritada com seu pai, que a havia proibido de se encontrar com um namorado na Flórida. A ideia de matar a família surgiu na véspera dos crimes, enquanto Butch e Dawn bebiam e usavam drogas com 2 amigos no porão da casa. Butch disse que primeiro se negou a participar, mas acabou cedendo e a dupla convidou o par de cúmplices para participar do massacre. Então, enquanto um dos amigos ficou de guarda, o trio começou a matança por Ronald e Louise, que se encontravam na cama quando foram surpreendidos pelos tiros. Originalmente, o plano era assassinar apenas o casal e levar os irmãos à casa dos avós no Brooklyn, mas a coisa acabou saindo do controle. De acordo com Butch, o amigo que estava com ele e Dawn se desesperou e fugiu do local. Enquanto ele foi atrás do jovem, sua irmã saiu matando o resto da família. Dawn teria decidido assassinar as crianças para eliminar testemunhas e evitar possíveis ameaças. Segundo disse, ela forçou Mark e John a deitar de bruços antes de atirar e matou Ellison com um tiro no rosto. Quando Butch retornou à casa e se deparou com a cena, ele e Dawn se envolveram em uma acalorada discussão que culminou em uma luta pelo rifle que ela empunhava. A moça desmaiou e, enquanto estava inconsciente em sua cama, Butch posicionou a arma em sua cabeça e fez o disparo. E em resumo dessa história, nenhum espírito maligno ou entidade demoníaca teve participação nos crimes. E os 2 supostos cúmplices nunca foram incriminados. Depois de ser preso, como Butch perdeu o direito de herdar a residência da família, ela foi posta à venda e apenas 1 ano após os crimes, George e Kate Lutz
compraram a casa e se mudaram para lá com os 3 filhos. Segundo a família, durante o tempo em que estiveram na casa, eles testemunharam aparições de figuras demoníacas, ouviram vozes de espíritos malignos, encontraram crucifixos invertidos pelos cômodos, presenciaram inúmeras atividades sobrenaturais e afirmaram ver algo verde escorrendo pela parede. Os novos moradores, aterrorizados, decidiram abandonar o local apenas 4 semanas após terem ocupado a residência. As experiências se transformaram em um livro de autoria de Jay Anson, que foi lançado em 1977 e que serviu de base para a produção do primeiro filme de terror sobre a casa, de 1979. No entanto, especialistas que investigaram o local e avaliaram as informações relatadas tanto pela família como nos arquivos policiais não encontraram nenhuma explicação razoável para os fenômenos. Os Warren afirmaram que a casa era assombrada por uma presença violenta, assombrosa e demoníaca. Lorraine Warren disse a um repórter do jornal de notícias Express Times que o horror em Amityville não era uma farsa. A assombração relatada foi a base para o livro de 1977, The Amityville Horror. Conforme uma investigação realizada pela New England Spectacle Society, nenhuma das evidências sobrenaturais apresentadas pelos Warren eram convincentes. Sendo assim, os casos foram classificados como anedotas e pseudociência. A falta de evidência, entretanto, faz com que muita gente ainda ache que Ed e Lorraine eram 2 charlatões. Por outro lado, há quem defenda que, independente da veracidade dos casos, os 2 utilizaram sua fé para ajudar quem precisava. Sendo comprovado a existência de espíritos no local ou não, o fato de um massacre ter acontecido na residência faz com que o ditado "onde há fumaça, há fogo" tenha grande coerência. Se você gosta do gênero e seus clássicos clichês, assista ao filme Horror em Amityville. É aquele em que a casa é assombrada e as pessoas vão morar lá para sofrer consequências com espíritos maus e demônios. O caso também foi apresentado na cena inicial de Invocação do Mal 2, de 2016. Horror em Amityville marca a estreia de Chloe Grace Moretz no cinema. A jovem atriz se especializou desde então em produções fantásticas e de terror, como Carrie, a Estranha, de 2013. E no próximo episódio do Assombração, mais uma entrevista nos nossos estúdios. E você só descobre no próximo episódio. Senhoras e senhores, este foi o episódio 27. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.